Olá, telespectador do AmazonSat. Programa Literatura em Foco, gravado no Hotel Blue Tree Premium Manaus. O hotel recebe a nossa equipe e o nosso convidado com um café da manhã especial. Vale a pena dizer que o hotel também oferece o café da manhã oriental. Eu vou conversar com o historiador Roberto Mendonça. Ele que é membro do Instituto Histórico Geográfico e tem dado uma contribuição importante para a história da cidade de Manaus. Neste momento ele lança o livro L. Ruas, Poesias Reunida, um trabalho de resgate da história literária do Padre Ruas, um homem que estava além do seu tempo. Roberto, vamos falar das dificuldades de organizar a vida literária do Padre Ruas, um homem que viveu além do seu tempo, um homem que deu uma contribuição importante que hoje estamos colhendo esses frutos, porque você se interessou nesse resgate que não vem de agora, já vem de muito tempo. As dificuldades foram muitas, né? Há 10 anos eu resolvi homenagear o Padre Ruas, que havia morrido um pouco antes e cuja obra estava ignorada, digamos assim. Eu então decidi buscar esse material nos jornais que sabia que ele havia publicado muitos artigos, muitas crônicas, enfim, a sua produção literária fora dos livros, poucos livros que ele havia publicado. Conversei com o Dom Luiz, que me incentivou, e fui à disputa, eu fui à busca desse material nos diversos arquivos maltratados de Manaus e tive duas surpresas. Uma, pela quantidade de material que o Padre Ruas produziu. E segunda questão era que, além dos 50 anos que ele estava fazendo em 2004, se tivesse vivo, obviamente, de sacerdote, outras instituições também estavam fazendo 50 anos. E em todas essas instituições, ele havia participado firmemente. Por isso, eu fui mais fundo em produzir esse trabalho que vem sendo aí gradativamente apresentado para os leitores. Pois é interessante a gente falar, porque o Padre Ruas, ele era um intelectual talentoso e um defensor da liberdade. Hoje, pós-morte do Padre Ruas, nós podemos compreender que ele foi realmente um homem adiante do seu tempo. Ele viveu um período, mas ele pensava muito adiante e deu uma contribuição importante. Ele começa como, nós estamos falando da parte literária, né? Mas como sacerdote, ele é sacerdote de 54, Manaus paupérrimo, pobre, ainda com a sua cidade flutuante, ele foi o primeiro vigário da paróquia de São Jorge, ainda sem capela, sem igreja, e ele começou lá. E, ao mesmo tempo, ele escrevia uma crônica no jornal, em que ele tratava de literatura, da política, dos assuntos que aconteciam no dia a dia, do ônibus que atrasava, do ônibus que precisava ir lá para o bairro que era, né, outra pobreza, de sorte que todos esses fatos aí mostram a sua atualidade e o seu avanço. Na verdade, o seu avanço, como a gente vai poder dizer mais adiante, quando ele esteve envolvido, ou esteve, digamos assim, ele foi preso pela revolução do governo militar. Esse é um detalhe que pouca gente sabe, ou está sendo divulgado por você. Agora, era um apaixonado pela literatura francesa. Era um homem que dominava a literatura francesa. Por que esse interesse pela literatura francesa? Bom, eu não sei aonde ele aprendeu o francês. A família dele era uma família, digamos, bem instruída. Morava ali na Joaquim Nabuco, quase esquina da Leonardo Malcher. E seu tio era Branco Silva. Grande Branco Silva. E que o inspirou na parte, digamos assim, da pintura, que ele não exercia, mas sabia fazer as suas críticas positivas, de sorte que ele creio que aprendeu o francês, que era também muito comum naquela época em Manaus, e tornou-se um apaixonado pela França
e sem nunca ter ido lá. Escreveu bastante e tem outros fatos ainda que poderia ilustrar essa nossa conversa. Aliás, no passado, para ingressar na Academia Amazonense de Letras, tinha que dominar o francês. Foi assim no passado. Bom, Roberto, eu peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero falar do nosso Guaraná Regente Zero. Você não pode consumir açúcar? Você está fazendo regime? Guaraná Regente Zero. Até porque é Guaraná do Amazonas, é da terra. Eu volto em seguida, me aguarde, eu converso com o historiador Roberto Mendonça e falamos da sua mais recente obra, L. Ruas, Poesia Reunida. Me aguarde. Telespectador do Amazonsat, nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, o palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né, sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né, com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota. Também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.